Muito boa noite a todas e todos. Como já foi apresentado aí de forma honrosa, muito obrigado pelas considerações. Com muito prazer, nós vamos hoje fazer uma pequena explanação sobre o tema religião e política. E nós gostaríamos, assim, já de antemão, a todos que nos escutam, deixar claro que aqui nós vamos, de forma respeitosa, expor, o nosso foco é expor aqueles que estão agindo corretamente. Porque os certos, eles não têm espaço na mídia, em jornais, em TV, é só os errados, só quem faz coisas erradas é que aparece na televisão, que cria manchetes e que vira assunto das viralidades. São os errados. E os certos, onde eles estão? E nós estamos num contexto, como o tema é religião e política, nós estamos num contexto muito forte e contundente, que é a questão do Estado laico. Ou seja, a religião não deveria interferir na política. Não deveria, e vamos criar uma aspas, porque isso é impossível. Nunca existiu isso. Política e religião sempre estiveram fundidas. Então, por que alguns grupos hoje reivindicam que a religião não tem interferência? Então, nós gostaríamos de dar destaque e deixar claro que o problema não é a religião se meter ou se envolver com a política. Não é. Ela sempre se envolveu, desde que o mundo é mundo. Tudo que eu faço na minha vida é política. A interferência, o que meus filhos comem, o que a gente põe à mesa, os estudos, a nossa vida, tudo é política. É que nós achamos que política é só briga, é só confusão, é só estelionato, é só roubo, é só falcatruas. Nós esquecemos que política é tudo na nossa vida. Não tem como religião e política não se cruzarem. Porque as duas estão mexendo com a vida do cidadão e da cidadã. Então, o que está errado? Aonde está errado? Por que nosso contexto hoje, social, vive em crise? Nós estamos vivendo a fase mais conturbada da nossa história. E agora me vem na lembrança uma profecia do pastor Ricardo Gondim, que é o pastor da Igreja Betesda. Há muitos anos atrás, ele teve problemas sérios, porque ele usou essa expressão. Ele, como pastor experiente, ele falou: Deus nos livre de um dia o Brasil estar governado por evangélico. Ele, sendo evangélico, ele fez isso e foi um impacto na época. Mas a questão é, por que hoje o foco é os evangélicos? Afinal de contas, se é religião, e as outras religiões? Mas a gente não tem como negar a influência forte que esse governo teve e o palanque que ele fez dentro de igrejas evangélicas. Então, nós vamos falar da religião, especificamente do cristianismo. E para falar do cristianismo, nada melhor do que a gente falar do Cristo. Quem foi o Cristo? Por que ele teve tantos problemas? Aonde começou, aonde o cristianismo se desviou de Cristo? Ou foi contra Cristo, ou voltou a crucificar, a meter Cristo numa cruz. Então vamos lá. Quem era Cristo? Cristo era um fora da lei, para começar. Era um fora da lei. Era um subversivo. Era um ser ameaçador. Era um perigo. Era uma ameaça. Ele foi a pior ameaça à família e os bons costumes da época dele. Afinal de contas, tudo que sustentou os judeus ao longo da sua história era as leis de Moisés. E quem passavam essas leis de Moisés para o povo eram suas autoridades religiosas. Eram os escribas, os fariseus, os saduceus, os zelotes. Eram aquela nata, aquela casta superior de religiosos que conquistou um respeito perante seu público. Os judeus morriam de medo de se tornarem cativos, como eles foram ao longo da história. Pelo Império Babilônico, pelo Império Sírio, pelo Império... E, por último, eles estavam sofrendo na mão do Império Romano. E eles esperavam, como era dito e pregado nas sinagogas, eles esperavam um libertador. Um ser que viria e os libertaria do Império Romano, um ser político, que seria
mais poderoso que Moisés, mais sábio que Salomão, mais imperador do que Davi, que os levaria a maiores conquistas, que derrubaria o Império Romano e os entronizaria, os judeus ocupariam o lugar daqueles que os oprimiam. A principal característica do Messias, o DNA, a identidade dele, é que ele viria com essa força. Mas, de repente, aparece lá um filho de um carpinteiro, de uma Maria, tal Maria, numa cidade inexpressiva, chamada Belém, criada na pior cidade mais violenta da região da Palestina, que era Nazaré. O filho do carpinteiro, o filho da Maria, que todo mundo conhecia, se dizia filho de Deus. Mas que doideira é essa? Que loucura! Deus teve relação com alguma mulher e nasceu esse camarada que se diz filho de Deus? Nunca Deus tinha falado, nunca o Velho Testamento se falaram de filho de Deus. Falavam do Messias, libertador. Nasce lá, cresce lá o Nazareno, o filho do carpinteiro, só que tinha uma diferença. Esse filho do carpinteiro, embora ele falasse loucuras, ele mudava o contexto social das pessoas mais invisíveis. Ele chamava a atenção para que as autoridades religiosas olhassem para aqueles invisíveis na sociedade. E os povos invisíveis começaram a aproximar dele. Com 12 anos, ele no templo já debatia, ele não baixava a cabeça, ele não tinha medo, ele falava com autoridade, ele olhava na cara, ele apontava o dedo desde 12 anos. Então ele intrigava, porque falava assim, ele pode ser um doido, mas de onde vem essa autoridade que ele tem? E ele cresce. E aquele doido, entre aspas, ele foi anunciado por um doido pior do que ele, que era um doido que vivia lá no deserto, que comia gafanhoto com mel silvestre, que se vestia de pelos, parecendo um Neandertal, um homem das cavernas, que todo mundo falava, tem demônio, como é que um cara desse pode ser atraído? Só que esse louco, que comia mel silvestre com gafanhotos, quando ele abria a boca, vinha pessoas de todas as províncias para ouvi-lo. E as obras que ele fazia, os frutos do seu trabalho, e não da sua fala, da sua expressão, da sua expressividade, os desdobramentos de seus ensinos, delegava a ele uma autoridade que até Herodes, até os chefes temiam a ele, o João Batista. E era Batista não é porque era sobrenome dele, é porque ele inventou um tal ritual de enfiar a cabeça das pessoas nas águas e falar que elas estavam batizadas. Porque, afinal de contas, aceitar alguma coisa fora do judaísmo era entrar na exclusão social. Então, aquele Neandertal, aquele homem das cavernas, batizou o tal filho de Maria, o pirado lá que se dizia filho de Deus, e dizia que ele não era digno de desatar as sandálias daquele doido. E o doido, fora da lei, marginal, sai pelas ruas. E ele aponta o dedo para alguma pessoa e fala, me segue. E ninguém sabe por quê. Por que mistério as pessoas o seguiam. Aí vem outro, aponta um outro, um é pescador, um é publicano, e de repente aquele, entre aspas, doido, fora da lei, marginal, começa a mudar a classe social daquelas pessoas invisíveis. Ele é chamado para uma festa de um rico, de um publicano, e todo mundo espera que ele se assente nas primeiras cadeiras, porque lá era dividido por classe social, e quando ele entra nessa festa, ele vê lá um hidrópico, um homem que tinha elefantíase, chamada hidropsia na Bíblia, e todo mundo esperando em que local que ele ia escolher para sentar, e ele vira os seus olhos para o invisível daquela festa, e o cura, e era sábado, e era fora da lei. E aí começam os atos fora da lei, daquele marginal, daquele pirado. Eu estou dizendo pirado, alguém deve estar até se ofendendo, mas a Bíblia diz que a família de Cristo pensava que ele era louco. Os familiares dele achavam ele como louco.
Da onde vem a autoridade desse camarada? Que história é essa de ser filho de Deus? E quando ele prega, então, coisa mais doida. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Ah, tá aí. Hematófago e antropófago. É um totalmente virado. É um homem às avessas. Era um cara que não merecia credibilidade. Porém, ele mudava o quadro social das pessoas. Qual foi a diferença que ele teve dos demais? Ele enxergou quem a religião fechou os olhos. Ele foi até onde a religião não alcançava. O Estado não alcançava. Ele olhou para prostitutas, ao invés de apedrejar, como a lei, a moral, os bons costumes, e era autorizado, ele não autorizava ninguém a apedrejar a prostituta. Ele olhava para os ladrões, espera aí, como é que você vai defender? Quem com porco se ajunta, farelo come. Como é que você vai defender bandido? Ele falava, não, eu vim aqui, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Eu vim para dar oportunidade daqueles que erram mudar. E esse Cristo, esse Messias, este, entre aspas, louco, ele bateu numa base fundamental. Ele falou assim, olha, só existe dois senhores. Só existe eu e o Mamon. Quem era Mamon? Era o dinheiro. Ele falou, não tem como vocês servir a mim e a ele. Vocês vão ter que escolher. Se ele tivesse hoje aqui, ele seria chamado de esquerdopata. Alguém ia falar para ele, vai para Venezuela, vai para Cuba, seu comunista. Que história é essa? É contra os ricos por quê? Não são os ricos que nos dão emprego? Não são os ricos que nos empregam? Seu fracassado. Você está fracassado porque você foi um simples carpinteiro, então você está com inveja das classes altas. Mas ele trazia para dentro de si todas as pessoas que eram oprimidas. E ele fez uma diferença. Ele fez uma diferença. Qual foi a sua diferença? Foram os seus argumentos? Não. Quem queria apedrejar? Quem queria jogar ele contra os publicanos? Quem queria jogar ele contra os samaritanos? Quem queria jogar ele contra as prostitutas? Todo mundo tinha um apoio legal. Tinha o apoio das autoridades religiosas. As autoridades religiosas autorizavam, em nome do zelo, da moral, da família, dos bons costumes, que apedrejassem essas pessoas, porque eles eram fora da lei. Eles estavam ameaçando a estabilidade da família. E se alguém desse voz a eles, essa pessoa estaria contra, ia destruir toda a estrutura moral que aquela elite religiosa, chamada os judeus, construíram. Este filho do carpinteiro, ele veio na contramão porque ao invés dele atacar os romanos, que eram idólatras, ao invés dele atacar os gregos, que também tinham um monte de orgias contrárias ao costume dos judeus, ao invés deles atacar os samaritanos, que eram os antigos irmãos, que a partir do Império Assírio, eles viraram o contrário e corromperam todos os costumes originais e viraram arqui-inimigo dos judeus. Ao invés dele atacar os publicanos, que eram judeus que viraram as costas para o seu povo e se aliaram a Roma para cobrar impostos e impostos abusivos dos judeus, ao invés de Cristo atacar essas classes que eram marginalizadas, ele deu apoio. Ele veio dizer que os sãos não precisam de médico. Ele não autorizou ninguém ferir ninguém em nome da religião. Ele não autorizou a marginalização, a discriminação de ninguém. Então, ele era um cara na contramão. E por que ele foi crucificado? Ele foi crucificado porque ele abalou, principalmente porque ele mexeu com as estruturas religiosas, ele mexeu com o ego da elite religiosa, que ganhava muito, que tinha prestígio, que era idolatrado pelo povo, que eram os salvadores, as maiores referências do zelo, e de repente Cristo põe o dedo na cara deles e desmascara. Fala, vocês são uma raça de víbora, vocês são uma raça de cobra,
Vocês só têm beleza por fora. Vocês são cheios de rapina. E ele olhava para os ricos e falava assim, quando chegou uma vez um rico, e chegou bom mestre, já chegou mexendo com o ego de Cristo. E Cristo, sabendo que ele não achava nada bom, era um artifício que ele usou para conquistar a opinião de Cristo, ele falou, o que você me chama bom? Bom é um só que está lá no céu. Provavelmente era o que o cara falava nas costas de Cristo, e Cristo já desmascarou ele logo de cara. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha, você vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me siga. Imagine se Cristo falasse isso para as autoridades religiosas hoje, hein, gente? O que seria de... Ia ser um coro. Vai para Cuba, seu comunista. Vai para Venezuela. Você é contra. Você é um fracassado. Você é um frustrado porque nunca deixou de ser um carpinteirozinho e agora está com inveja daqueles que Deus prosperou. Vai para Cuba, seu esquerdopata. Mas Cristo não estava nem aí. Quando chegaram as autoridades civis e militares perguntando para Cristo, o que eles deveriam fazer? Olha aí, o doido, o pirado, de repente vinha gente, todo mundo perguntar para ele o que tinha que fazer para se salvar. O que fez esse doido pirado conquistar esse prestígio? Aliás, ele é chamado de Rabi. Para quem não sabe, Rabi é um título judaico dado a alguma pessoa que conquistou socialmente um prestígio digno de honra. Então era como se fosse um juiz de paz. Ele teve uma vida digna de honra. Não era um título que ele estudou na escola para ter, não. Rabi era um título de honra para pessoas que fizeram atitudes dignas de serem aplaudidas. Então, Rabi, mestre, que eu tenho que fazer? Olha, ele falou para os militares, contentai-vos com o vosso soldo. A todo mundo, ele queria que ninguém tirasse mais do que ele era de direito. Ele não queria que houvesse exploração de ninguém.